gravar. Coloquei para gravar, tá, gente? Deixa eu só checar aqui se tá gravando direitinho. Só um segundo, porque depois as meninas vão querer dar uma olhadinha nisso. Tá gravando, tá tudo direitinho. Que legal, vamos lá, vai dar certo. Pronto, então a gente tem várias pessoas com interesses diferentes, mas o objetivo é que todo mundo possa se beneficiar para o seu tipo de prática clínica. Então, como eu estava falando sobre Michele é fonoaudióloga e ela fez neuropsicologia também, mas o objetivo dela é ser uma fonoaudióloga melhor, né? E ela trabalha em equipe multidisciplinar e ela quer ter a oportunidade de enriquecer a visão dela sobre a clínica para poder ter um diálogo mais fluido com as pessoas que são das outras áreas que não a fonoaudiologia, tá? Então, para esse cenário, a gente vai começar conversando sobre a importância do diagnóstico psicológico, né? Qual é a importância do diagnóstico? A porta do banheiro não está mais fechada, não. Eu fecho. Hã? Tem alguém que eu preciso colocar no mudo. Quem é? Alguém que eu não sei quem é que eu preciso colocar no mudo. Tem alguém com o microfone aberto aí, tá? Dá uma olhadinha geral. Então, a gente tem aqui... isso aqui é uma rápida apresentação do que são as coisas que a gente faz aqui. Aqui a gente trabalha com psicoterapia, com avaliação neuropsicológica, com reabilitação neuropsicológica, que é aquela prática posterior à avaliação, quando você vai fazer um trabalho de intervenção sobre o quadro clínico. A gente tem um trabalho de estimulação de desenvolvimento infantil, trabalha com consultoria para escolas, quando é o caso, né, quando é convidado para isso, faz um trabalho de consultoria e mentoria para profissionais, para pais e para escolas, trabalha com a formação de profissionais ligados à clínica infantil, aí eu dou aula em pós-graduação, curso de extensão, supervisão, e essas oficinas, porque são duas, a gente tem o Neuroaprendiz na NAP, que é um outro formato, e tem essa oficina que a gente está aqui agora. Só que é só para situar, né, quem não tem convívio com o NANAP, o que é que o NANAP faz, né? Bom, o objetivo dessa oficina a gente já colocou aqui, contribuir com a capacitação de profissionais, tanto das áreas de saúde, quanto da área de educação também. Tem um monte de gente me pedindo essa oficina para professores. E aí eu acho que não é o caso aqui e agora. Essa oficina aqui não pode ser aberta para professores de uma maneira geral, a não ser que venha como a Michele da fonoaudiologia para ter uma visão ampliada. Mas a ideia é fazer uma oficina dessa depois com o objetivo de trabalhar só com o pessoal da educação, que aí o enfoque da discussão vai ser outro, né? E aí a gente tem aqui, o projeto dessa oficina é trabalhar a importância do psicodiagnóstico, falar sobre o processo de avaliação de uma forma ampla, que vai dar a vocês um olhar clínico legal, não necessariamente se você vai fazer a avaliação ou não, mas você saber como é que se faz o processo de avaliação enriquece muito a visão do profissional da área clínica. A gente vai ter a oportunidade de discutir alguns casos clínicos, vamos falar sobre quadros neurológicos e psiquiátricos, porque isso é fundamental. Não tem como a gente avaliar se a gente não conhecer os quadros clínicos. A gente vai falar sobre o perfil neuropsicológico desses quadros, é lógico, né? Porque é isso que faz com que a gente possa contribuir com o diagnóstico deles. Vamos falar também sobre alguns instrumentos de avaliação e sobre documentos técnicos, que foi uma das coisas que foi demandada para essa oficina. Então, sejam todas muito bem-vindas. Quando a gente fala do profissional da clínica, infelizmente, existe uma tradição na formação em psicologia, e eu falo disso assim, de dentro de casa, porque eu tive a oportunidade de durante anos,
ser coordenadora de curso de psicologia. Quando a gente está trabalhando o profissional da clínica, muitas vezes a boa parte do tempo se passa discutindo teorias psicológicas, abordagens teóricas, técnicas que vão ser aplicadas na psicologia, quais são aquelas que a psicologia valida e quais aquelas que a psicologia não valida, código de ética e resoluções. De uma forma bem ampla, esse é o enfoque da formação de um profissional de psicologia. Muito menos frequente, isso aparece nos campos de estágio, mas na formação propriamente dita, é muito menos frequente a gente ouvir as pessoas falando sobre o que é mais importante na prática clínica, que é a dor das famílias, né? Com que essas famílias sofrem, com que essas crianças sofrem, quais são as dificuldades que essas pessoas estão vivenciando na vida delas. Quando eu coloco aqui foco no problema, não é para a gente focar no problema e só pensar no problema, não. Mas é assim, é olhar para o problema para poder contribuir com os encaminhamentos, com as soluções, com as intervenções que são fundamentais. Que coisa boa que a Eduarda conseguiu chegar por aqui. Aí eu vou botar ela no mundo. Chegou. Tá conseguindo se articular por ali. Então, gente, olha, é muito importante que a gente aprenda a olhar para a dor que essas pessoas têm. Porque ninguém chega para a gente para contratar a abordagem teórica que a gente escolheu. Ninguém chega para a gente para contratar o que a gente sabe sobre o código de ética do psicólogo, nem sobre quais são as resoluções que o conselho fez a respeito disso, daquilo, daquilo outro. Muito menos para discutir com a gente se a gente é psicanalista ou se a gente é da terapia cognitivo-comportamental. Raras são as pessoas que querem saber disso na nossa vida. O que as pessoas querem saber é como é que a gente pode fazer para ajudar elas diante do problema que elas têm, da dificuldade que elas estão enfrentando em um determinado momento. Então, isso é uma coisa que a gente precisa estar muito presente, assim, todo mundo que trabalha com a prática clínica tem que ficar muito presente para esse tipo de reflexão, para esse tipo de discussão, porque, de fato, assim, isso é o que é o papel do profissional na sociedade, sabe? A gente precisa ter muita clareza disso. Então, esse é o nosso enfoque. E aí, o que é, né? O que é o psicodiagnóstico? O que é o diagnóstico clínico? É um processo, vou colocar aqui em termos de pesquisa mesmo. É um processo especializado de análise de uma determinada situação. Se a gente não estivesse falando de psicologia especificamente, alguém que vai fazer um diagnóstico de uma situação é alguém que vai olhar para aquela situação, tentar levantar quais são os elementos que são fundamentais naquela situação e todo o diagnóstico, todo ele tem por objetivo contribuir para que aquela situação ela venha a melhorar. A gente não faz diagnóstico para fazer diagnóstico, a gente não faz avaliação para fazer avaliação e rotular a criança e dizer qual é o resultado. Não é nada disso. O objetivo é que a gente possa dar uma contribuição para a vida dessas pessoas. Esse é o grande objetivo. Estou fazendo a avaliação agora de um adulto e é uma pessoa que passou a vida toda reclamando para a família, dizendo: eu tenho problema de memória, eu não consigo me lembrar das coisas. E aí a esposa dele vai lá e: meu filho, relaxa, é porque você está estressado, venha cá que eu lhe ajudo, é porque você não prestou atenção, é porque... E aí vai negligenciando a queixa que a pessoa está trazendo. E aí, felizmente, finalmente, essa pessoa veio para a avaliação. A gente está ainda concluindo a avaliação desse caso, mas é um caso que mostra claramente que essa pessoa tem um comprometimento cognitivo, é uma pessoa jovem, em idade ativa, está aí socioeconomicamente ativo, trabalhando, produzindo coisas boas, mas é uma pessoa que está pagando um preço altíssimo para conseguir fazer pequenas coisas. Por quê? Porque tem um comprometimento cognitivo que não foi identificado.
era o tempo todo tratado como se fosse uma coisa casual. E não é casual. É alguém que, de fato, está precisando de ajuda. Então, por esses dias, acho que até o final do mês de novembro, talvez comecinho de dezembro, ele vai ter o laudo dele na mão e ele vai precisar, com urgência, procurar um neurologista, porque é um jovem com um quadro cognitivo relativamente grave e que, se não cuidar, vai evoluir muito rápido para um risco de um quadro demencial numa idade muito precoce. Então, precisa de ajuda e estava aí sendo simplesmente negligenciado isso. Então, é muito importante que a gente tenha, né, sensibilidade para a importância do diagnóstico. Eu trouxe aqui algumas imagens que não tem nada a ver com a gente, né, diretamente para o mundo da psicologia ou da neuropsicologia, mas todo mundo que vai intervir num determinado contexto precisa fazer uma análise da situação para saber como é que vai intervir. Do contrário, a gente fica com aquelas práticas clínicas cegas. Quando não estou dizendo que toda prática clínica sem avaliação é cega, não. Às vezes o profissional tem uma sensibilidade enorme, ele tem uma sensibilidade incrível, ele tem conhecimentos sobre os quadros que servem de background para ele, e é obviamente que, com esse conhecimento que ele tem, chega uma família trazendo uma queixa, e ele vai ouvir aquela queixa e vai dizer, não, eu vou intervir de determinada maneira, porque eu acho que dessa maneira eu vou ajudar essa família. E faz lá o seu planejamento de intervenção. Mas, na maioria das vezes, não é isso que eu vejo, sobretudo quando eu estou fazendo supervisão de profissionais da área de psicologia e neuropsicologia. Infelizmente, muitas vezes as pessoas ouvem e elas vão lidando com o que a pessoa vai trazendo e fica fazendo aquelas intervenções que são bem pontuais, mas que não têm uma visão macro da situação, que não tem uma compreensão da situação que seja mais apurada para ajudar que a intervenção seja uma intervenção melhor planejada. Então, é por isso que eu estou aqui, né, trazendo essa bandeira, essa discussão para a gente. É claro que as pessoas elas podem ter pontos de vista divergentes, eu acho que a riqueza da nossa prática é esse diálogo, é essa conversa, e é por isso também que eu acho que uma oportunidade como essa que a gente está tendo é tão rica, para que a gente possa ter pessoas que são diferentes, de áreas diferentes, de lugares diferentes, para poder contribuir com essa reflexão, contribuir com essa discussão. Tá? A relação entre diagnóstico e intervenção, eu acabei de falar, né, de que a qualidade da intervenção ela está intimamente relacionada à compreensão clínica que você vai ter do caso. Se você consegue ter uma compreensão clínica do caso apurada, boa, sem que você tenha feito uma avaliação, ótimo. Não é o que eu vejo na prática. De verdade, eu pedi a Silvana, inclusive ela está aqui agora ouvindo, né? Se eu estou falando com você agora, amiga. Eu pedi a Silvana para ela fazer um levantamento de todos os casos que a gente já avaliou aqui, para colocar assim, qual era a hipótese inicial e qual foi a conclusão da avaliação. Porque teve uma oportunidade em que eu fui para um congresso e eu levei essa estatística para o congresso, era a estatística do NANAP, né? Não era uma estatística brasileira, era uma estatística da minha experiência clínica, e a divergência entre o que se chega como hipótese e o que a avaliação traz era muito alta na época que eu fiz essa avaliação. Então, eu estou querendo refazer agora, pedir a Silvana para fazer esse levantamento, justamente para que a gente possa comparar. O indivíduo chega com hipótese tal e a avaliação mostra que tal outra coisa. E aí, o quanto se aproxima, porque tem um monte de gente que é tratado durante anos, inclusive, a partir de hipóteses que, quando a gente vai fazer a avaliação, não se justificam, né? Isso é uma coisa séria, é uma coisa importante, e a gente precisa lidar com isso, no mínimo para refletir. No mínimo para refletir o que é que pode estar acontecendo, né? Bom, como a gente vai agir num cenário de incertezas?
Como é que a gente pode agir num cenário de incertezas? É muito difícil isso. As pessoas, quando chegam para avaliação, elas chegam querendo que a gente já resolva o problema delas. Primeiro que é muito difícil se comprometer com solução, né? E segundo, que a gente diz o seguinte, olha, a avaliação ela não tem fins terapêuticos. A avaliação é uma prática clínica bem diferente de uma psicoterapia, por exemplo, bem diferente de uma reabilitação. A avaliação, o fim da avaliação é investigativo. O fim da avaliação é de pesquisa. Então a pessoa, aí quando é que ele vai ficar bom? Olha, não sei quando é que ele vai ficar bom. Agora eu sei quando é que eu vou te dizer o que é que os dados que a gente vai levantar dele vão dizer a respeito do que ele pode ter. A partir daí você vai fazer uma intervenção. Mas assim, a demanda por resolução é muito grande por parte das pessoas. Até porque elas estão em sofrimento, elas estão em dor. Quando a gente fala de crianças ou adolescentes, estão vivendo muitas vezes um cenário de muita desadaptação no contexto da escola, o que gera uma bola de neve de problema para essas famílias. Então, a gente precisa saber que essas pessoas estão sofrendo e que a ajuda que a gente pode dar para elas é, muitas vezes, a esperança maior que elas têm. Né? Não vou depositar agora todas as minhas esperanças nisso que essa pessoa vai fazer por mim agora. O que é que você vai me oferecer de clareza a respeito do que essa pessoa tem? Pronto. Isso é o que a avaliação permite fazer. É ajudar as pessoas que chegam num mar de incertezas a saírem com alguns esclarecimentos. Muitas vezes a dúvida é se a criança tem... eu estou falando muito criança, tá, gente? Mas pensem que, assim, a última pessoa que foi avaliada aqui tinha 82 anos, que saiu. A minha mais velha, mais recente, tinha 82 anos. Eu tenho um paciente de 72 anos que eu acompanhei por 4 anos. Então, eu tenho pacientes aqui, idosos também, mas eu estou falando de crianças somente porque eu acho que para as pessoas que estão aqui agora, nessa sala, o público maior é o público infantil, ou pelo menos infanto-juvenil, né? Mas aplica-se o que eu estou dizendo a qualquer faixa etária, tá? Então, a gente precisa buscar clareza. Chega achando que fulano tem algum tipo de deficiência mental, não é possível, ele não consegue aprender. Eu fico pensando se esse menino não tem um retardo, se não tem tal coisa ou tal coisa, e aí a gente vai lá e quando a gente avalia, não tem, o nível intelectual está preservadíssimo, a pessoa funciona intelectualmente como qualquer outra. Muitas vezes o que impede, o que dificulta ela é imaturidade emocional. Só que não dá para eu olhar para uma pessoa e dizer, não, ela tem imaturidade emocional sem fazer a avaliação dela, né? É preciso que a gente conheça o quadro clínico para que a gente possa intervir da melhor maneira possível. Bom, aqui a gente tem de novo, né, um processo especializadíssimo. Aqui a gente está falando, gente, da investigação da mente e do comportamento humano. Não é uma coisa simples, claro. Quando a gente fala de mente, o conceito de mente é super complexo, mas a gente precisa construir essa conceituação. A gente não precisa ter um conceito que seja universal, mas a gente precisa ter um conceito que seja coerente com a nossa prática clínica. É preciso que o modo como você conceitua aquilo que você se propõe a cuidar. Se eu sou uma especialista em vinho, eu tenho que saber quando é vinho e quando é champanhe, quando é espumante e quando é cerveja. E quando não é vinho, é outra coisa. Então, é preciso que a gente tenha clareza. Não dá para a gente ser especialista de mente humana, de comportamento humano, e quando se pede para você dizer o que é que você concebe como mente, você não saber o que é que você vai dizer. Né? Isso acontece também com muita frequência. Então, esse conceito de mente é muito complexo, envolve muitas coisas diferentes,
Mas quando a gente diz que vai fazer um diagnóstico da psique humana, que vai fazer um diagnóstico do psiquismo humano, que fenômenos a gente está, de que fenômenos a gente está falando? De que fenômenos a gente está falando? Isso é muito importante. Né? A gente sabe que a gente fala de aspectos que envolvem processos psicológicos básicos, atenção, memória, linguagem nem pode ser considerado básico, porque é um fenômeno psicológico complexo, percepção, né? A gente vai abordar aspectos emocionais, as emoções básicas. A gente vai abordar, eu tenho uma colega que me convidou agora para fazer uma palestra na turma dela, para falar sobre a diferença entre emoção, sentimento e afeto, que são três coisas bem diferentes, que estão intimamente relacionadas, mas que são bem diferentes. Quando a gente fala de inteligência, o conceito de inteligência é muito complexo, muito complexo. E não pode ser confundido com saber ou não saber matemática, saber ou não saber escrever, raciocinar bem logicamente ou não raciocinar bem logicamente. Claro que não. Isso aí a gente pode estar falando em capacidades intelectivas. Se a gente estiver falando de capacidades intelectivas, aí a gente fala dessas coisas. Mas quando a gente fala de inteligência humana, a gente precisa abrir muito esse leque, porque a inteligência ela envolve muitas coisas além das capacidades intelectivas, né? Envolve inteligência emocional, envolve uma série de outras coisas aí que é lindo de se ver. E, por sinal, hoje à noite eu vou fazer uma palestra sobre esse assunto, que se eu for falar aqui agora vai fugir, mas é que assim, no mundo do trabalho, no mundo dos relacionamentos, muitas vezes a inteligência está bem preservada, o perfil de comportamento está bem preservado, mas a pessoa tem uma série de fissuras emocionais, de rachaduras e cicatrizes emocionais que impedem ela de se desenvolver. Então, é muito complexo isso, não adianta dizer que a pessoa está bem para a vida porque o nível intelectual dela deu médio ou acima da média. Às vezes o nível intelectual dela é superior e ela está frita nos relacionamentos, está frita nas questões afetivas, porque quando a gente fala de adaptação de uma maneira geral ou de ser bem-sucedido, a gente tem que falar de todos esses aspectos aí de forma bem complexa, tá? Então, acompanhando até aqui, estou falando muito rápido, tá tudo bem? Tem alguém que quer fazer uma pergunta? Tem alguma mãozinha que vai se levantar? Valesca chegou, que coisa boa. Vanessa, tá conseguindo, a conexão tá boa, Vanessa, aí na África? Tá tranquilo? Dá um legalzinho para mim? Tá legal, beleza. Tá tudo bem, né? Posso seguir? Posso seguir. Léa, tire do seu mudo, Léa, para falar. Uma pergunta, você está falando de psicodiagnóstico. Dentro de uma avaliação neuropsicológica, você percebe que às vezes é necessário, dentro da avaliação, fazer uma avaliação de psicodiagnóstico ou você diferencia as duas coisas? Não, eu tô falando de psicodiagnóstico aqui, não como uma propriedade privada da psicanálise quando se fala de testes projetivos. Muito boa a sua pergunta, obrigada por compartilhar, porque dá a oportunidade de esclarecer isso. Eu não estou me filiando aqui a nenhuma abordagem teórica. Então, quando eu estou falando em termos de psicodiagnóstico, eu estou falando em termos de diagnóstico das questões ligadas ao psiquismo. E aí, não importa o que seja. Inclusive, Leia, que fez a pergunta, quando a gente fala de avaliação neuropsicológica, durante um tempo, mas já faz tempo, se excluía a avaliação de personalidade. Mas há alguns anos, de alguns anos para cá, se entende que é impossível falar de avaliação neuropsicológica e com isso tentar compreender o funcionamento do sujeito na vida sem avaliar aspectos da personalidade. Então, é óbvio que esses aspectos da personalidade eles precisam ser contemplados. Tem profissionais que aplicam testes de personalidade. Eu estou nessa lista. Agora,
quando eu faço avaliação neuropsicológica, e eu vou incluir a avaliação de personalidade, porque às vezes os resultados da avaliação neuropsicológica, sentido estrito do termo, ele não responde pelas dificuldades do indivíduo. Não responde. E aí você vai lá e diz, olha, eu não consigo compreender quais são as dificuldades que Maria está passando olhando para esses resultados. Existem questões aí que vão além dos aspectos neuropsicológicos estrito sensu. Eu preciso ter uma compreensão mais aprofundada desse caso. Aí eu aplico escalas de personalidade, e essas escalas de personalidade vão me dizer, olha, aí o gráfico de personalidade, misericórdia, dá aquela coisa assim, sabe, que você diz, meu Deus, olha como essa pessoa está em desequilíbrio, em conflito, com aspectos que não são da ordem do nível intelectual, do déficit de atenção ou de qualquer coisa desse tipo. E aí, a escala de personalidade ela vai apontar na direção de fatores que podem estar contribuindo para aquela dificuldade. Muitas vezes apontam na direção de quadros psiquiátricos, como a depressão, por exemplo, como os transtornos de ansiedade e uma série de outras coisas. Isso é quando eu fui convidada e achei que era pertinente fazer uma avaliação neuropsicológica. Mas vamos supor aqui que um cliente chega, e aí eu estou me lembrando exatamente de uma pessoa, tá certo? Chega aqui a mãe e diz, olha, eu tô desesperada com a minha filha. Minha filha, ela foi adotada, ela tem 14 anos agora, e desde que ela menstruou, lá por volta dos 11, 12 anos, essa menina começou a ter comportamentos sexuais aguçadíssimos. Teve uma época que ela fugiu para ir para morar numa favela, para ficar com um cara lá da favela. E ela vem para o prédio e ela seduz o porteiro, e ela faz isso, e ela faz aquilo, e ela faz aquilo outro. Já está falando de uma garota de 14 anos, tá certo? E aí vai contar uma série de comportamentos disfuncionais dessa menina e diz, eu vim para fazer uma avaliação neuropsicológica. Eu digo, olha, eu não vou fazer uma avaliação neuropsicológica, porque a avaliação neuropsicológica não é pertinente para esse caso. Para que eu quero saber o nível intelectual dessa menina? Para que eu quero saber se essa menina tem ou não tem déficit de atenção? Não é isso, assim. Tudo bem que déficit de atenção está intimamente relacionado a transtornos de conduta, muito íntimo, tá? É uma espécie de comorbidade. O déficit de atenção, quando ele não é bem cuidado, ele pode evoluir para um transtorno de conduta e a pessoa se envolver com comportamentos delinquentes, se envolver com comportamentos de álcool e drogas, uma série de coisas. Mas não era o caso dessa garota, né? E aí eu digo, olha, não é adequado de jeito nenhum pensar em termos de avaliação neuropsicológica para ela. Eu posso fazer uma avaliação de personalidade. Aí é outro procedimento, com outros critérios, que eu vou querer ver o nível de equilíbrio, de desequilíbrio, conflitos internos e etc., psicodinâmica do funcionamento dessa garota. Pronto. Isso é o que eu preciso para avaliar um caso como esse. É claro que eu não tenho como aplicar testes projetivos se eu não souber o nível intelectual da pessoa, porque a própria leitura do teste projetivo, ela é uma leitura que está intimamente relacionada com o nível intelectual. Então, eu preciso fazer uma aplicação de um instrumento de nível intelectual somente para ter uma ideia do que é que eu vou poder dizer da dinâmica do psiquismo dela, o quanto ela tem uma estrutura psíquica que dê conta dos conflitos que ela vive no dia a dia. Porque o que acontece é assim, eu vou ter uma porrada de conflito, eu vou ter uma porrada de problema e eu tenho um nível intelectual baixo. Ou seja, eu não tenho recurso cognitivo para lidar com a quantidade de problema que eu estou enfrentando. E o que é que vai acontecer? Vou sucumbir. Aí dá mal.
Aí dá mal porque você não tem estrutura para viver aquilo. Agora, quando você tem um nível intelectual bom, os conflitos estão lá bombando, mas o seu nível intelectual vai servindo de guardião das trevas do psiquismo e vai ajudar você a lidar com isso. Por isso que a gente precisa ter uma ideia de nível intelectual para poder trabalhar a avaliação de personalidade no sentido profundo do termo, tá? Tá claro isso para vocês? Respondi para você, Léa. E é? Tem alguém com o microfone aberto pedindo aí na geral para fechar o microfone de quem for, que eu não sei quem é. Não aparece aqui para mim também. Quem pode falar? Acho que é o de Alisete que está aberto. Elisete está aqui na sala? Acabou de entrar. Então foi ela que entrou esculhambando tudo. Ela já entra assim. Silvana, dá um oi para ela aí. Pede para ela botar silencioso nesse negócio, que a bicha é danada de mim. Vamos lá. Só para fechar, outros casos, por exemplo, de casos neurológicos, de um acidente, por exemplo, é um caso em que você também avalia a personalidade por conta de acidentes, etc. Sim. Lembra do Phineas Gage? Pela alteração, né? Phineas Gage, viu, gente? Quem não é da neuropsicologia aí, é um caso clássico. Aliás, foi o Phineas Gage o grande divisor de águas dessa coisa da gente olhar para o quanto aspectos neurológicos estão associados à personalidade. Tem que calar a boca de Alisete, senão ele não consegue. Deixa eu ver se eu acho aqui. Para botar ela no mundo. Achei. Só que eu não consigo botar ela no mudo. Elisete danada. Só um segundo, tá? Eita, João, você chegou, meu querido. Chegou. Seja bem-vindo. Obrigado. Demorei, mas cheguei. Que bom, meu querido. Muito bom ver você. Realmente não consigo chegar em Alisete. Você pode falar? Pode falar? Quem quer falar? Eu não estou conseguindo falar. Vocês estão me ouvindo? Minha filha, você não está conseguindo falar, mas está fazendo um barulho danado. Você já entra perturbando tudo. Bote o seu telefone silencioso. Eu não estou perturbando, não. Você sabe onde é que eu estou, né? Eu sei, eu estou brincando com você. Olha, diga aí, você quer fazer alguma pergunta? Não, eu quero. Vocês falaram aí, Elisete, eu ouvi isso, eu quero saber o que é para poder ajudar. Oh, meu Deus, sabe como é que você ajuda? Parando de ouvir Elisete. Bote no silencioso o seu negócio aí, que você está fazendo barulho aqui. Sim. Isso é uma figura. Teu microfone está aberto ali. Aí tá fazendo barulho danado aqui na sala, tá bom? Bom, acho que agora ela já silenciou por lá. Vamos seguir. Peraí. Não, silenciou não. Léa, você, minha querida, eu respondi sua pergunta. Então, a partir do Phineas Gage, que foi um caso que uma lesão neurológica no córtex pré-frontal mexeu completamente com a personalidade dele, ele teve uma alteração de comportamento, de atitude, de postura muito grande. Então, a partir do caso de Phineas Gage, a gente começa a perceber, por exemplo, o papel do córtex pré-frontal sobre componentes ligados ao nosso modo de estar no mundo, aspectos da personalidade. Então, ficou a partir daí muito claro de que não dá para dissociar aspectos de personalidade com aspectos neurológicos, né? A personalidade não é uma coisa que está voando dentro da cabeça da gente, não. Ela tem também os seus substratos neurológicos e que, quando a gente faz a avaliação, a gente precisa contemplar isso de alguma forma. Tá bom? Qualquer outra dúvida, grita. Fernandinha levantou a mão, coisa mais linda. Diga, meu amor. Sim, delicadamente, para não perturbar. Muito Olha,
Estou, assim, adorando esses primeiros momentos nas explicações, com 1000 questões começando a aparecer. Acredito que a gente vai caminhar para, né, lá na frente, algumas respostas virão, mas, tipo assim, me deu muita curiosidade dessa sua percepção da personalidade, né, porque eu não sabia que isso era trabalhado com... Eu sei que é diferente o diagnóstico, né, a nível neuro, mas esse plus aí que você começa a trazer em relação aos aspectos de personalidade que não podem ser vistos com avaliações, por exemplo, psicopedagógicas, neuropsicológicas, né? Isso é um diferencial e eu acho que isso é riquíssimo. Como é que isso se afina ou se conversa, vamos dizer, com a psiquiatria? Porque, assim, eu pego uma criança com um caso de ansiedade e, na minha compreensão até o momento, era encaminhar para um psiquiatra avaliar, né, esse nível de ansiedade, se é necessário medicar. Então, passaria por uma avaliação antes diferenciada, antes de chegar a um psiquiatra, por exemplo. Isso se conversa. Sem dúvida, Fernanda, sem dúvida. Essa garota, por exemplo, de que eu estava falando antes, é uma garota que tem perfis altamente ansiosos. Agora, qual é o componente de ansiedade dela? Será que a gente pode entender só em termos de neurotransmissores? Não. A gente olha, por exemplo, para Olha, muito lindo o caso, não é linda a história da pessoa. A história da pessoa está lá em sofrimento, com conflito barra pesada. Mas muito lindo o caso, porque agora ele não está absolutamente claro na minha cabeça, faz muitos anos que eu fiz essa avaliação e eu puxei ela agora de exemplo. Mas essa menina tinha conflitos em termos de estratos sociais muito grandes, ela buscava o tempo todo a origem dela. E era muito, muito interessante quando ela falava lá, por exemplo, a gente fez um teste ligado às cores. Quando ela ia falar do negro, que era a matriz racial dela, ela gaguejava, ela não conseguia falar, ela não nomeava direito as cores. Ou seja, quando a gente vai fazer uma análise de Rorschach ou uma análise de Zülliger, fica muito evidente como essa narrativa ela está travancada de aspectos psicodinâmicos, sabe como é? E aí, assim, o que essa menina precisa? Primeiro, ela precisava, né? Buscando aqui de memória, ela precisava de uma medicação para controlar impulso. Ela é uma pessoa completamente impulsiva, então ela corria o risco de fugir a qualquer momento de casa. Então, ela precisava de uma contenção, precisava de uma medicação que aquietasse ela. Ela precisava de coisas ligadas à ansiedade? Precisava. Mas ela precisava muito de uma psicoterapia. Muito de uma psicoterapia. Inclusive, assim, a psicoterapia era a coisa que ela mais precisava. O resto vinha somente para dizer assim, ó, a gente vai usar isso aqui para segurar essa pessoa e ajudar essa pessoa a se beneficiar da psicoterapia. Mas o grande alvo dela, de intervenção clínica para ela, não era a medicação do psiquiatra, nem nada. Nem era a polícia que tem que ficar na porta para ela não roubar e fugir. Era ela aprender a lidar com os conflitos de identidade que ela tinha. Ela tinha conflitos de identidade seríssimos. Então, muitas vezes, a coisa ruim de não se fazer uma avaliação boa do caso é que, pegando aí esse exemplo que Fernanda deu, você recebe uma pessoa e você identifica que aquela pessoa tem um transtorno de ansiedade, mas você não trabalhou essa avaliação devidamente. Aí você começa a achar que o tratamento mais importante que ela precisa é o de um psiquiatra. E aí você manda ela para um psiquiatra. E esse psiquiatra vai fazer a medicação e ele vai virar o centro da intervenção clínica dessa criança. Acontece que a matriz dessa ansiedade é de caráter psicodinâmico e isso não ficou claro, não vai ficar para o psiquiatra de jeito nenhum e para o psicólogo, que era para quem deveria ter ficado,
antes mesmo dele encaminhar para o psiquiatra, não ficou o suficiente. Então, ele começa a se achar coadjuvante do tratamento, quando, na verdade, ele é o protagonista. O psiquiatra que é o coadjuvante, porque isso depende de qual é a matriz, qual é a base, qual é a origem clínica daquela dificuldade. Entende o que eu quero dizer? Isso é muito sério, isso é muito importante. No final das contas, tudo que eu quero desenvolver com vocês hoje, evoluir com vocês hoje na discussão, é o quanto é importante um diagnóstico. E eu não estou falando de diagnóstico, pegar os exames e fazer os exames, não. Eu defendo isso. Eu não tenho bola de cristal e desconfio muito das pessoas que dizem que fazem avaliação só de olho. Eu fico achando que a pessoa é ninja, porque não é muito fácil a gente se enganar. É muito fácil você achar que é uma coisa e quando você vê é outra. Então, de onde eu vou buscar isso? Eu vou buscar isso dos instrumentos que a psicologia e a neuropsicologia, a minha observação clínica e a minha prática profissional me permitem buscar. Não vou buscar isso do nada. Cheguei, olhei e disse, não, fulano tem tal coisa. Eu não sei na minha casa, marido, filhos, olhando, eu não sei dizer, eu preciso de uma avaliação. Eu tive uma experiência com o Luan esse final de semana que foi massa demais. Não posso contar para vocês agora porque não tem a ver com esse cenário aqui. Mas foi massa demais, porque você olha de um jeito e quando você faz uma intervenção, eu fiz uma intervenção de coaching com ele, tá? Depois eu posso contar para vocês isso. Mas assim, eu fiz uma intervenção de coaching com ele que me mostrou coisas que eu nunca tinha visto com o meu olho. De mãe, de especialista, de psicóloga, de neuropsicóloga. Então, a gente não pode ficar confiando nos nossos olhos, sabe? A gente precisa de recursos. Os recursos ajudam a gente. Porque os recursos, eles vão colocar as pessoas em perspectiva em relação a outras. A gente olha para as pessoas em relação a nós, em relação a elas mesmas. Mas quando a gente vai olhar para as pessoas em relação à população, aí a gente tem muito mais clareza de determinadas coisas que a gente não consegue ter sozinho. Tá bom? Tá claro isso? Posso seguir? Fernanda, lhe ajudei? Tá me ouvindo? Estou lhe ouvindo, João. Então, eu também posso lançar a mão de testes que é relativo à personalidade. Você acha pertinente? Foi isso que eu estava comentando antes, João. Talvez até um pouquinho antes de você chegar. A avaliação neuropsicológica, ela também inclui a avaliação de personalidade. Agora, se você vier me contratar para fazer uma avaliação de personalidade e eu entender, de acordo com a anamnese que eu fizer com você, que a sua avaliação primeira, de base, não é a neuropsicologia, aí os instrumentos de avaliação de personalidade que eu vou usar são completamente diferentes daqueles que eu usaria para avaliar a personalidade se a avaliação fosse neuropsicológica. Registrou? Existem recursos de avaliação de personalidade que são próprios para avaliar aspectos psicodinâmicos e esse é um mundo. Esse é um mundo, essa é uma complexidade, esses são 10, 15 sessões de testes completamente diferentes dos testes da neuropsicologia. Agora, dentro do pacote neuropsicologia, eu posso usar recursos complementares de avaliação de personalidade, mas aí esses recursos não são os mesmos que eu uso na avaliação de personalidade mesmo. Tudo bem? Ok? Então, seguindo. Vamos lá aqui, deixa eu me situar. Quem precisa de avaliação? Todo mundo que vai intervir sobre qualquer fenômeno psicológico. Não interessa aí qual é a área. O fonoaudiólogo, quando ele vai trabalhar com a fonoaudiologia, ele precisa ter ideia de quais são os recursos psicodiagnósticos daquela pessoa. Se eu vou trabalhar exercícios de fonoaudiologia, mas eu sei que a pessoa tem um comprometimento intelectual grave, a minha intervenção ela precisa levar isso em consideração. Então, é muito importante que o psicopedagogo, o psicoterapeuta, outros profissionais da área de saúde,
eles tenham conhecimento sobre fatores do psicodiagnóstico para eles poderem fazer os planejamentos de intervenção que eles vão fazer, tá? É sempre muito importante. Aqui também, no envelhecimento, né, no processo de envelhecimento, você vai fazer uma intervenção, eu vou dar uma orientação para o idoso. Eu sou um terapeuta ocupacional e vou trabalhar uma intervenção com o idoso. Como eu vou fazer isso se eu não conhecer a avaliação dele? Se eu não conhecer o perfil neuropsicológico dessa pessoa? Então, é muito importante isso. É por isso que a gente tem tanta demanda de avaliação neuropsicológica. Porque todos os profissionais da área de saúde, de uma forma geral, e as pessoas que são verdadeiramente sérias naquilo que fazem, elas pedem a avaliação como estratégia de planejar a prática clínica que elas vão desenvolver, tá? Aí eu botei essa imagem, botei aqui uma brincadeira. Não se choque com a imagem. O objetivo dela é puramente didático. É assim, se você não sabe o que você está fazendo, se você não tem clareza sobre como você vai atuar naquele caso, você tenta apertar parafuso com martelo, você vai tentar bater um prego com a chave de cano. Por quê? Porque você vai usando recursos que são os recursos que você tem, mas não são os recursos que a pessoa precisa. E isso é muito sério. Por exemplo, acontecem casos de pessoas que vêm fazer supervisão comigo. Aí chega aqui, professora, eu quero fazer supervisão, vamos fazer supervisão. Aí traz o material que aplicou. Aí chega, me apresenta o material, eu digo, me conte sobre a história dessa pessoa. Aí pá. Aí eu digo, tá bom, e por que você não aplicou tal coisa? Ela, eu não tinha. Eu não tenho esse teste, não. Digo sim, mas você sabe que esse teste existe? Conheço. E você sabe que esse teste é importante nesse caso? Eu não tinha pensado nisso. E como foi que você planejou sua avaliação? Eu peguei as coisas que eu tinha e usei lá. Olha, gente, a gente não pode fazer avaliação com os testes que a gente tem em casa, não. A gente, quando vai fazer avaliação, a gente tem que fazer avaliação com as coisas que a pessoa precisa avaliar. Então, você fez uma investigação e descobriu que o caso tem hipótese X, você tem que ter recursos que vão lhe ajudar a investigar a hipótese X. Mas eu não tinha esse teste. Não tinha esse teste, mas precisava providenciar. Porque para avaliar isso aí, é como se eu quiser aferir minha pressão e chega lá, o cara só tem um estetoscópio. Ele vai avaliar a minha pressão com o estetoscópio. Eu estou precisando que ele avalie a minha pressão. Então, ele não vai poder usar só o estetoscópio para avaliar a minha pressão. Tá claro isso? A gente precisa avaliar, e não só avaliar, intervir a partir daquilo que é a demanda do caso, e não aquilo que a gente tem disponível para fazer. Tá bom? Então, talvez um excelente momento para fazer supervisão seja quando você vai planejar a avaliação. E não depois que você já fez e você está vindo só com os resultados que você já encontrou. Talvez um bom momento para a supervisão seja a hora do planejamento, de quais recursos você vai utilizar. Tá? Porque talvez isso seja o maior ponto de clareza que você precisa. E aqui a gente tem, né? Eu não vou falar sobre tudo isso aqui. Isso aqui está só mostrando para vocês uma série de situações em que a avaliação é necessária. Cirurgia bariátrica, situações de adoção, vasectomia, né? Fazer a intervenção de vasectomia, porte de armas, aptidão em concurso, avaliação pericial, avaliação de desempenho escolar e de aprendizagem, avaliação cognitiva, avaliação de personalidade. Eu não coloquei aqui, mas semana passada uma pessoa ligou para mim para fazer a avaliação de piloto. Queria fazer uma avaliação de um piloto de avião que está sendo contratado no cargo, e aí a empresa solicitou uma avaliação desse profissional. Eu não me dispus a fazer e não conheço quem faça. Então, não tenho a menor ideia, mas é outro exemplo que eu poderia encaixar aqui. João, que coisa mais linda é essa, meu Deus do céu! É meu filho mais velho, tá aqui aperreando para poder assistir. Coisa fofa! Diga a ele que eu vou deixar ele assistir quietinho, mas é lindo.
Bom, meu amor, coisa linda. Então, elaboração de perfil profissiográfico, né? Qual é o perfil da profissão da pessoa, e avaliações mais especializadas, que a gente vai ter especialização para isso. Avaliação psicopedagógica, avaliação neuropsicológica, avaliação psicomotora. Então, esses são exemplos de avaliação com todo um cenário mais bem desenhado, com os recursos exatamente colocados, né? Que vão dar para você o caráter de uma especialidade, né? Mas a avaliação, de uma maneira geral, está presente na prática do encanador. O encanador chega aqui, eu digo, eu estou com um vazamento aqui na pia. Ele tem que fazer um diagnóstico da situação. Porque o vazamento da pia pode ter a ver com a minha torneira, mas ele pode ter a ver com o cano que está no meu vizinho do 5º andar, que está lá dando problema para cá. Então, assim, é isso que a gente precisa ter clareza, de que qualquer situação em que a gente vai intervir, a palavra avaliação aqui está posta como uma compreensão do caso. Qual é a compreensão que eu tenho do caso? Quais são os recursos que eu vou utilizar para compreender melhor esse caso e poder, de fato, dar uma contribuição, né? Esse é o propósito. Na avaliação psicológica e neuropsicológica, a gente tem aqui o que eu já falei, né? É o que a gente vai focar. A gente vai falar sobre questões ligadas à aprendizagem, à escola, porque isso é o mundo das crianças e dos adolescentes. Raros são os adolescentes que vêm para avaliação por demandas que não tenham a ver com a escola. A escola é o grande funil da avaliação, porque é lá onde os problemas aparecem. É lá onde os problemas aparecem. É lá onde os professores identificam dificuldades, onde os coordenadores pegam no pé dos meninos. Nem sempre os problemas que se identificam no mundo da escola estão relacionados ao mundo da escola. Mas é muito frequentemente na escola em que essas coisas aparecem. Porque em casa as pessoas muitas vezes não estão atentas a determinados detalhes que vão aparecer lá na escola, né? Então, é o nosso grande canal de comunicação. Avaliação cognitiva, e aqui eu estou falando das funções cognitivas propriamente ditas, mas pensando no caráter do adulto, como aquele exemplo que eu dei para vocês, do cara que vem e diz, eu não estou me lembrando mais de nada, estou com problemas nisso, né? A gente faz a avaliação de personalidade lato sensu, como eu já comentei, né? O que leva as pessoas a buscarem uma avaliação? Eita, isso aqui é legal. Isso aqui é legal. Vejam as duas imagens que eu selecionei para esse slide. Uma imagem, a pessoa está chegando no hospital e ali não dá para ir ficar olhando no laboratório, para fazer análise, não. Ali tem que socorrer a pessoa. Ali é imediato. E existem aqueles cenários onde a pessoa vai ter a oportunidade, o privilégio de fazer uma avaliação mais detalhada, mais privilegiada. Isso tem tudo a ver com os cenários onde vocês trabalham. Eu não sei qual é o lugar onde João trabalha, por exemplo, mas existem muitas pessoas, talvez aqui nesse grupo, que façam atendimentos ambulatoriais. E aí, quem trabalha com avaliação ambulatorial tem muito mais a cara da emergência ali. A pessoa vai lá e ela vem do interior e ela só vai ter 2 sessões. Só vem 2 vezes do interior para cá e o hospital vai ter que, em 2 vezes, dizer se esse idoso tem ou não tem Alzheimer. Isso é uma tragédia do ponto de vista da avaliação. Uma tragédia. Mas é a realidade de muita gente. Muita gente só tem acesso a este tipo de avaliação. E o outro cenário, que é completamente diferente, completamente privilegiado e, infelizmente, muito elitizado, porque é de acesso para pouquíssimos, é um cenário como um consultório como esse que eu estou aqui agora, em que a pessoa vem e ela vai fazer uma avaliação, assim, e o tempo de avaliação vai ser o tempo que ela precisar para ser avaliada. Apareceu a imagem de Eduarda aqui, eu me lembrei, talvez a Eduarda também trabalhe no Otávio de Freitas, né, Eduarda? Dá um ok.
Se estiver ouvindo, não está mais no Otávio de Freitas. Mas, ok. Mas, se você trabalha em hospitais, o cenário é esse de urgência, de você ter poucos recursos, de você ter que responder rápido, de você que dizer rapidamente o que é que a pessoa tem e o que é que a pessoa precisa. Né? Com frequência, as razões que levam as pessoas a buscarem uma avaliação são as mesmas. As razões são as mesmas. Agora, as motivações é que são diferentes. Tem gente que quer para socorrer. E tem gente que quer para entender, para investigar, para contribuir para a vida da pessoa. Então, se eu recebo um paciente aqui no consultório que diz, olha, eu vim avaliar porque essa é a época, viu? Mês de novembro, eu vim avaliar porque o conselho de classe precisa decidir se vai reprovar ele ou se não vai. Ou eu vim avaliar porque eu preciso saber se ele vai ser retido na segunda série ou se ele deve ir para a terceira série. Eu não faço avaliação assim. Eu não faço esse tipo de avaliação. Eu não trabalho na emergência da avaliação. Então, se a sua motivação é pressa, não é a mim que você vai procurar, porque eu só faço avaliação com o objetivo de compreensão do caso e não com o objetivo de curto prazo, de correr para saber se interna ou não interna. Se tiver que discutir se interna ou não interna, interne. Aí a gente faz a avaliação depois. Mas, para fazer assim, tomar decisão rápido não é o caso aqui, porque, de fato, uma avaliação é um processo, como eu disse antes, especializado e ele precisa ser feito com todo o cuidado do mundo, com tempo, com observação clínica, com investigação. Ele não é um trabalho de ser feito de uma hora para outra, né? Então, quais são as principais demandas de uma avaliação? A gente tem várias. Elas variam de acordo com a natureza da busca, se tem aspectos biológicos envolvidos, se tem aspectos ligados a fatores psicossociais, se tem fatores psicodinâmicos, eu já dei alguns exemplos disso, né? Variam de acordo com o contexto, então a cultura, níveis socioeconômicos, grupos. João também é um exemplo, né? Trabalhando com pessoal de álcool e drogas, ou é só álcool, ou é só drogas? Álcool e drogas, né, João? Os dois, álcool e drogas. Álcool e drogas. Então, a avaliação de um grupo bem especializado, tá? Vai fazer uma avaliação de pessoas que vão ser submetidas a uma cirurgia neurológica, vai fazer uma retirada de tumor de cérebro. Essa pessoa é uma avaliação bem específica, que faz parte de um grupo bem específico. Então, as demandas elas vão variar muito de uma situação para outra, tá? As principais demandas variam de acordo com a idade. É preciso que a gente saiba disso. Quando você diz eu trabalho com infância, o universo de preocupação é um. Quando eu trabalho com idoso, o universo de preocupação é outro. Quando eu trabalho com os adultos, aí a gente tem invasões dos dois mundos, tá certo? Tanto aspectos ligados à infância, quanto antecipações de quadros que são típicos do envelhecimento, como no exemplo que eu dei para vocês logo quando a gente começou a falar hoje, tá? Então, varia muito de acordo com a idade. E a gente precisa, né? Quais são, ainda dentro desse contexto das principais demandas, a gente às vezes tem coisas que são ligadas à casa. É o sono dele que é inquieto, é a irritabilidade, é que ele é agressivo, é que ele não aceita a alimentação. A alimentação é uma coisa muito séria, gente. Através dos padrões de alimentação, a gente observa muitas coisas em termos de desenvolvimento humano. É muito importante que a gente esteja atento para isso também. Estilos de apego que vão aparecer principalmente com a família. Então, isso são preocupações que vão surgir no universo da casa e não da escola, né? Daquele exemplo que eu estava dando lá, falando sobre as coisas da escola. Dificuldades ligadas à fase infantil. Aí aqui a gente tem um monte, olha. Dificuldades ligadas à aprendizagem, aos relacionamentos, se tem isolamento, se é desadaptado, se tem dificuldades de ser aceito, né? De aceitação, se tem dificuldade de se adequar às relações hierárquicas,
se tem agressividade. Isso tudo normalmente está associado ao universo da infância. O nosso próximo encontro, o objetivo é saber assim, quando a gente pode perceber que está havendo sofrimento psíquico. Esse vai ser o tema do próximo encontro da gente, né? E é justamente isso. Tem coisas que a gente percebe em casa, tem coisas que a gente vai perceber na escola, tem coisas que a gente vai perceber no mundo do trabalho, e tudo isso é alguma coisa que a gente precisa compreender, porque é compreendendo isso que a gente vai saber como é que a gente pode, de fato, ajudar as pessoas, né? Aí, do ponto de vista infanto-juvenil, também aparecem aquelas coisas que são similares ao que eu coloquei lá, né? Agora, aqui vai aparecer dificuldade de se comprometer, esse é o elemento novo do infanto-juvenil. A criança não observa na criança, ela tem dificuldade de se comprometer com as tarefas dela. A gente considera que isso é normal na fase da infância. Agora, quando a gente pega um jovem já com um nível de maturidade que se espera maior, em que você espera que o nível de adaptação dessa pessoa às demandas do contexto também sejam maiores, aí você já começa a perceber dificuldades de comprometimento com as atividades, com as tarefas, né, que vão ser importantes também. No mundo adulto, quais são as dificuldades que vão aparecer? Aí a gente já aparece dificuldades de relacionamento amoroso, dificuldades de decisão no mundo profissional, dificuldades de adaptação ao trabalho, de manutenção das relações, dificuldade de produzir. E aí a gente tem as aprendizagens comprometidas, a desorganização, a falta de foco, as dificuldades de memória, dificuldades ligadas a acidentes automobilísticos, né? São mais típicos do mundo adulto, mais típicos. Não é que não pode acontecer na infância, pode, uma criança pode sofrer um acidente automobilístico e buscar uma avaliação com essa demanda, pode, mas não é o que é comum, né? E dificuldades ligadas ao mundo senil, a gente também tem irritabilidade, isolamento, esquecimento, retorno à condição de dependência, agressividade, tudo isso vai aparecer. E tudo isso, cada característica dessa, dependendo do modo como ela se configura, ela vai apontar na direção de quadros clínicos diferentes, tá? Às vezes da ordem dos relacionamentos, aí é outra coisa. Mas, muito frequentemente, pode estar associada a quadros clínicos que a gente precisa saber. Então, só chamando a atenção, gente, a gente não está aqui para discutir teoria, a gente não vai aqui falar se o melhor autor é Zé Buxudo ou se é Pedro José, não. A gente vai discutir aqui problemas que estão no mundo das famílias. Sinal de fumaça aí. Voltei, tá tudo bem? Voltei? Fui abduzida da sala. Deixa eu só ver aqui se por algum acaso interrompeu a gravação, interrompeu não. Ok, mas saiu aqui o meu compartilhamento. Voltaram a me ver? A ver a tela? Tá tudo bem? Ok, minha conexão caiu por aqui. Deixa eu ver aqui. Então, o foco, é isso que eu chamei no foco do problema, sabe? Não é que a gente vai ficar olhando para o problema, mas é que são as dores das pessoas. É o que leva elas a buscarem o serviço que a gente oferece. É o que leva elas a pagarem pelo serviço que a gente presta. Ninguém vai pagar você porque você é neuropsicólogo, não. Vou pagar o trabalho para você porque você se especializou em neuropsicologia. Problema meu esse. Esse é um problema meu. As pessoas, elas vão buscar o meu serviço e contratar o meu trabalho se elas acharem que eu tenho, de fato, a contribuir com o sofrimento que elas têm, com as coisas que elas estão vivendo e com aquilo que elas estão sendo pressionadas pelo mundo da escola, pelo mundo do trabalho, pelos relacionamentos familiares. Muitas vezes são as relações familiares que estão aí pegando pesado com as pessoas e elas precisando se mexerem, tomarem uma atitude na vida, e isso é o que faz as pessoas buscarem ajuda. Então, de fato,
é isso que a gente tem que olhar. Quais são as dificuldades, quais são os desafios das pessoas e como é que a gente pode prestar a elas um serviço digno de ser aquele serviço que, de fato, tem uma responsabilidade social, uma contribuição efetiva com a vida das pessoas, né? E aqui, o que é, né? O que é que te deixa seguro quando você procura um especialista? O que é que te deixa seguro? É quando ele diz que vai fazer uma cirurgia em você, que vai abrir ali sua coluna, que vai fazer isso, fazer aquilo, aquilo outro, ou que é quando ele sabe do que você está sentindo. Quando você vai lá e ele diz assim, olha, eu sei que você está sentindo essa dor, você está sentindo essa dor por isso, por isso, por isso, eu sei que quando você faz assim, 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 essa dor fica maior, e aí isso passa para a pessoa a segurança de que ela sabe sobre você. Ela conhece você e o que você tem de problema. Isso é o que faz com que ela se sinta seguro com você. Não é você ouvi-lo falar sobre ele, não. Não, eu quero fazer uma cirurgia em você, porque eu fiz doutorado em Harvard, porque eu fiz não sei o quê, porque eu fiz não sei o que lá, porque eu fiz não sei o que lá. Não, não interessa, não é isso que vai ajudar as pessoas. É o quanto você sabe sobre elas, não são as suas credenciais, é o quanto você conhece a dor delas, né? Então, fuja do egocentrismo profissional, fuja de olhar só para você, de pensar no que você sabe, no que você fez, no que você cresceu, não. Você tem que olhar para os outros, né? Aí aqui tem alguns recursos que são utilizados no processo de avaliação, a observação clínica, que eu já comentei, a observação de campo é quando você vai lá onde a pessoa está para descobrir quais são as dificuldades que ela tem lá, os recursos que são utilizados para investigar os fenômenos mentais, como inteligência, processos cognitivos, estratégias de aprendizagem, personalidade, habilidades sociais, dinâmicas de relações familiares, dinâmicas de relações conjugais, tarefas, jogos, brincadeiras, tudo isso é utilizado no processo de avaliação, tá? Tudo isso é utilizado. E é isso. Essa era a contribuição que eu queria dar para vocês hoje. Eu acho que cumpri o horário, são 12h54. A gente ainda tem aí uns minutinhos. Eu queria muito saber se vocês querem tirar alguma dúvida. Queria perguntar para vocês se a gente pode tirar uma foto para guardar aqui, para divulgar a oficina também, que eu acho que tem contribuições a dar. E abrir para a gente conversar. Eu estou vendo aqui que teve 29 mensagens na oficina. Espero que alguém não tenha ficado de fora, porque eu, de fato, não estava olhando para o WhatsApp, né? E aí, vamos abrir os microfones. Quem quiser falar, pode abrir à vontade, porque eu estou aqui agora para ouvir, para tirar dúvida de vocês. E ouvir os comentários, né? Não só dúvidas, contribuições, tudo que vocês quiserem fazer. Alguém se habilita? Eduarda, teve algum problema de conexão? Acho que não. Está aí com a carinha dela querendo descobrir onde é que responde. Vanessinha também parece que ficou estável, não foi? Vanessa colocou. Valesca colocou aqui que tinha que sair em 10 minutos. Ela perguntou se ia ser disponibilizado, estava sendo gravado. Colocou no Sim, chat. claro que sim. Claro que sim. Meu objetivo é esse. O grande desafio é a gente vendo se vai dar certo, né? Essa é a minha promessa. Alguém vai fazer alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa? Pergunta. Vanessa, diga, meu amor. Fale aí. Então, quando falou sobre diagnóstico, foi comentada a questão do foco, que às vezes é o foco do psicoterapeuta e às vezes está o foco no psiquiatra. Uhum. Aí foi dado um exemplo. No caso, o que vai determinar qual que é o foco? Quem é o profissional responsável para resolver a patologia? Isso vai determinar
o tipo de patologia, o grau da patologia ou a característica individual de cada cliente. É tudo junto, Vanessa, tudo junto. Eu não sei se você pegou quando eu dei o exemplo de onde eu tirei essa afirmação. Eu estava falando sobre uma garota que tinha sido adotada e que desde que menstruou, por volta de 12 anos, 11, 12 anos, ela começou a ter uns comportamentos bem difíceis e desadaptativos que envolviam fugir de casa, ter comportamento promíscuo, de querer transar com o porteiro, e uma série de comportamentos que ela fazia. E claro que tinha componentes ansiosos nisso, sim. Mas a demanda de avaliação dessa garota era uma demanda de avaliação de personalidade. Foi feita a avaliação de personalidade dela. Então, ela precisa de um psiquiatra? Precisa. Mas os benefícios para ela de uma psicoterapia são muito grandes, porque ela tinha conflitos que eram da ordem das origens dela, da identidade, entendeu? E isso é uma sensibilidade clínica que a gente precisa ter. Você tinha pego esse exemplo? Não, peguei o exemplo. Mas na hora pensei na questão, por exemplo, como é que fala? Uma depressão, por exemplo. Sim. Se for uma depressão nível leve, talvez não seria necessário o psiquiatra. Depende do nível de comprometimento dessa depressão leve sobre a vida da pessoa. Por exemplo, às vezes você tem uma depressão leve e isso torna a sua vida um sacrifício, um custo. Você vive, você sofre demais para viver, entendeu? Você sofre demais para realizar. Então, não é aquela depressão que qualquer pessoa vai olhar para você e vai dizer, vai embora para o médico, porque essa pessoa vai não querer sair de casa, não querer tomar banho, não querer comer, não é nada disso. Mas a vida dela é aquela vida pesada, ela sofre demais com aquilo. Então, essa pessoa, ela pode se beneficiar muito de uma intervenção psiquiátrica compatível com o quadro clínico dela, e, obviamente, não pode abrir mão de uma boa psicoterapia, porque isso interfere na autoimagem, no autoconceito, nos relacionamentos, isso interfere na capacidade dela de produzir, de acreditar no que ela está fazendo, de ter motivação e energia para realizar as coisas que ela quer realizar, e isso, obviamente, vai interferir nos clientes que ela recebe, em como ela vai estar afetivamente para lidar com esses clientes, no quanto ela acredita que pode ajudá-los. Veja, isso tudo, uma depressão leve pode prejudicar, entendeu? Não é você dizer que a pessoa não precisa do profissional A ou não precisa do profissional B. É você entender quais são as matrizes para que você possa dar a ela, se possível, a ajuda que ela precisa. Infelizmente, a gente vive num contexto socioeconômico em que as pessoas muitas vezes não têm oportunidades. Elas não têm condições financeiras de bancar os benefícios que ela precisa dos tratamentos. Mas a gente precisa saber quais eram os tratamentos que eram fundamentais, para que a gente possa, pelo menos, dizer isso para ela e ela avaliar o que é que ela vai eleger como prioridade ou não, entende? É muito complexo isso. Fernandinha tinha levantado a mão, não sei se Vanessa eu já ajudei, se tem alguma coisa a mais. Sim, já ajudou. Eu acho que o interessante nessa parte é você estar sensível e aberto a compreender até onde você pode ajudar e qual é o seu papel. Exatamente, Vanessa, exatamente. E também levando em consideração enquanto a gente tiver, desculpa, João, enquanto a gente tiver numa disputa de classe, as pessoas só perdem. A gente precisa entender que nosso trabalho ele é complementar e que tudo é a visão integral e sistêmica do ser humano, sabe? A gente precisa de todas as coisas, né? Aí, Fernandinha tinha levantado a mão e João ia fazer um comentário. Eu não sei aí como é que vocês dois resolvem. João, é um comentário sobre o que Vanessa falou ou é uma pergunta?
É sobre o que está sendo discutido, né? Que é completando o que a senhora acabou de falar, que Sim. de fato a gente tem que pensar no contexto como um todo, né? Que os saberes eles estão para agregar, para poder somar e não para poder segregar, não para poder dizer que o psiquiatra, ou que o psicólogo, ou que fono, ou seja lá quem for, é mais importante. E sim a soma dos saberes. Exatamente, João, é isso aí. Tá? Agora eu vou pedir para a Fernanda falar que ela tinha levantado a mão primeiro, depois Leia. Ele, na verdade, eu acho que não é nem tão uma pergunta, mas um comentário e uma inquietação que me veio. Eita, que meu celular tá chato aqui. A dificuldade, né? Acho que é a gente que recebe. Assim, eu tô na clínica e a gente recebe essas demandas de cara. Ou porque a escola encaminhou, ou porque a família chegou num limite, né? A sensibilidade do médico, se for o caso, que receba uma demanda, a sensibilidade dos psicólogos que recebem uma demanda, qual é esse feeling que a gente tem que ter para dizer assim, olha, é a hora de encaminhar para uma avaliação. E que tipo de avaliação? Como você trouxe aí uma infinidade, né? E quando e a possibilidade dos recursos desse cliente, dessa pessoa, de conseguir realmente, porque isso é uma questão que eu levo em consideração. Eu sei que aquele cliente não tem recursos para investir numa avaliação nesse nível. Então, isso é extremamente angustiante. E a gente hoje se pergunta, que opções a gente teria, né? Que opções se poderia pensar, já que a gente vê esse sujeito no ambiente sistêmico, todas essas dificuldades que influenciam, a sensibilidade que a gente vai ter de que, assim, olha, vamos dizer, o caso que a colega falou da depressão, muitas vezes é uma depressão que se prolonga na história de vida, que tem um componente biológico muito mais pesado do que o contexto externo que ela vive, do que os elementos sociais que ela tem ali para provocar uma situação de depressão. E aí você observa e diz, olha, é fundamental que você vá para um psiquiatra, porque você precisa ser medicada para suportar a vida, né? E a sua história é de episódios de depressão desde lá, né? Então. E eu me questiono, assim, me angustiei nesse sentido de ver urgências. A gente poderia facilitar encaminhando, mas isso não é possível para o sujeito, né? Então, hoje, qual é o alcance desse trabalho seu extraordinário, que em outros profissionais tenham essa prática que você está aí trazendo, para, de fato, fazer diferença na vida das pessoas? Que nível de alcance a gente tem para atingir, né, com tanto conhecimento, com tantas formações em neuropsicologia e outras, para, de fato, chegar nas pessoas, como você disse, muitas vezes a gente está na emergência do hospital, quem trabalha, e vai fazer o quê? Assim, foi inquietação, acho que mais para essa inquietação é sempre muito bem-vinda, Nanda. Ela é parte da nossa sensibilidade, né? A gente nunca pode perder essa inquietação. Agora, infelizmente, a gente precisa amadurecer nela. Uma das coisas que eu tenho... Você cita os casos em que as pessoas não têm recursos. A gente precisa primeiro entender que a gente pode, a gente deve, a gente tem a obrigação de fazer tudo o que está ao nosso alcance. Tudo o que está ao nosso alcance. Agora, que nós não temos controle sobre a vida das pessoas. Então, existem muitos casos. A gente cita os exemplos de pessoas que não têm recursos, mas eu vivo num universo paralelo de pessoas que têm recursos, né? O lado de cá é o lado de quem tem dinheiro. Os meus clientes não são clientes de nível socioeconômico baixo. Eles são de nível socioeconômico alto. E eu estou trazendo esse contraponto somente para mostrar para você que mesmo no mundo das pessoas que têm recursos, muitas vezes as pessoas que vão ser cuidadas, elas não são prioridade. Entende? Então, eu recebo uma família e muitas vezes eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer com essa criança? O que é que eu vou fazer com essa adolescente? Se essa família não quer investir nessa pessoa. A família quer se livrar desse problema. Ela traz para cá, como quem diz assim, estou fazendo tudo que eu posso. É levar para a Eliana.
e pagar a Eliana em dia. Mas não é isso que é tudo que ela pode fazer. Ela poderia fazer muito mais, mas ela não está disposta para fazer isso. Então, muitas vezes, já tive casos aqui, Silvana é minha testemunha, está aqui no grupo com a gente, de pessoas que não têm recurso, mas diz, eu quero fazer. E eu digo, você pode pagar com desconto, eu lhe dou um desconto. Ela diz, não, eu quero pagar integral. Aí, claro, tem a ver com inferioridade, senso de inferioridade, não querer ser a pessoa que pagou pouco. Tem coisas da cabeça da pessoa, tudo bem. Se ela quer pagar o integral, ela vai pagar o integral, entendeu? Porque isso vai fazer bem para ela. Eu dei a ela a oportunidade de pagar com desconto, mas ela quer pagar o integral. E ela vai e ela tira do fundo das calças dela para fazer a avaliação. E ela vai fazer com a filha dela tudo o que eu disser que ela precisa fazer. Porque ela é prioridade. Entende o que eu quero dizer? É prioridade. Então, muitas vezes, a família que tem recurso, ela tira da terapia, porque vai para os Estados Unidos, tira da terapia, porque lá em Boa Viagem, aí tem que atravessar o Pina para vir para cá. E eu não vou, não, porque fica chato pegar o trânsito. Tudo bem, é a escolha que a pessoa faz na vida dela. E a vida é cheia de escolhas, sabe, Fernanda? A gente não vai conseguir. Eu fiz uma avaliação de uma pessoa, minha gente, meu Deus do céu, eu fiz a avaliação o melhor possível para mostrar que aquele garoto não tinha transtorno de déficit de atenção. Aí a mãe dele levou ele para uma das melhores neuropediatras que tem aqui. Ela olhou para a minha avaliação e disse, eu não concordo. Eu acho que ele tem transtorno de déficit de atenção e eu vou administrar metilfenidato para ele. Ele vai tomar Ritalina. E a mãe dele disse, aí eu tive que dar. Aí eu digo, e essa é uma questão sua, com seu filho, com seu marido, o que você quiser fazer. Porque a minha parte foi fazer a avaliação, chegar à conclusão que eu cheguei com os recursos que eu tenho para chegar neles, assinar, botar o meu carimbo e entregar na mão dela. O que ela vai fazer com isso, levar para outra que vai dizer que vai dar remédio, que vai não sei o quê, isso é ela com o filho dela, com o marido dela e com a amiga médica dela. Não é problema meu. Entende? Então, assim, nem sempre o que leva as pessoas a não fazerem um encaminhamento adequado é a falta de recursos. Muitas vezes são as decisões que as pessoas tomam. Então, uma das coisas que a gente aprende, e é difícil de aprender isso, é que eu só vou até onde eu posso. Depois de onde eu posso, a pessoa é que vai fazer com a vida dela o que ela quiser. E pronto. Eu não tenho uma megalomania ou a onipotência de achar que eu vou resolver a vida da pessoa. Eu vou fazer o meu trabalho o melhor que eu puder. E a vida e as circunstâncias vão fazer com a pessoa o que a vida puder fazer também. Entendeu? Isso é uma conversa que é mais longa do que essa. A gente pode continuar ela mais. Mas essa é a primeira coisa. Acho que esse é o maior recado que eu posso dizer para você. Essa angústia é bem-vinda e ela é parte da nossa responsabilidade social. A gente só precisa evoluir com ela até o ponto em que a gente entende que eu só vou até onde eu posso ir. O resto é a vida, é Deus, é as circunstâncias, é o papel da família, é o papel dos vizinhos, dos amigos, dos parentes, que vão poder ajudar. Não sou eu que tenho que sair resolvendo tudo, entendeu? Leia a sua pergunta e a gente precisa encerrar, porque hoje eu tenho um compromisso até às 10 da noite e eu só tenho um intervalo agora de 49 minutos para almoçar. Manda, Leia. Diga, amor. Eu queria que ela saiu. Ela colocou no chat aqui dizendo que tinha que sair. Mas só ela teve que sair. Foi-se embora a pergunta. Mas só para concluir, falando de SUS, eu também fala só mais alto um pouquinho, João. Deixa eu aproximar aqui, que eu dou notebook. Só para contribuir, falando um pouco de SUS, né? Eu não sei se é a realidade de Fernanda, mas uma forma de tentar minimizar toda essa aflição é conhecer a rede que a gente tem, né? Para poder dar o encaminhamento, né? Que aí eu vou saber onde é que tem psiquiatra. Graças a Deus, onde eu trabalho, no município que eu trabalho,
a gente tem um suporte muito bom em saúde mental. Então, é saber qual posto, qual o encaminhamento para ser dado, isso aí já minimiza muito, e é saber levar em consideração o que a Helena disse, ó, o que eu posso fazer é isso, é encaminhar. Agora, aí não depende de mim, né? Eu não vou salvar o mundo. Exatamente. E eu acho que esse espaço que a gente tem aqui agora, por exemplo, é um espaço privilegiado, porque você tem pessoas de áreas diferentes e que, quando a gente está num grupo, a gente fica mais forte, porque a gente tem rede de apoio, a gente tem a quem perguntar, por exemplo. Eu não sei nada de SUS, mas João sabe, e João está aqui. Se eu precisar e tiver uma demanda, João, e aí? Eu conheço o teu trabalho, eu sei que tu estás aí, o que é que tu pode fazer, o que é que tu pode indicar, né? Porque as pessoas, elas têm necessidades diferentes, recursos diferentes para lidar com as necessidades dela, e a gente tem uma sociedade infraestruturada também de maneiras diferentes. É a gente dar a cada pessoa a oportunidade e a condição que ela tem. Não tem nada de mal em você ser atendido pelo SUS, se o SUS for a sua realidade. Também não tem nada de mal em você ir para uma clínica particular, se essa for a sua realidade. A gente vai cada um viver de acordo com as possibilidades. Agora, o que eu quero trazer muito forte é que não é o fato que às vezes a gente tem essa ilusão. As pessoas que têm dinheiro, elas têm tudo na mão delas. Não adianta, as pessoas que têm dinheiro têm tudo na mão delas, mas elas não usam por aspectos afetivos, sociais, ideológicos e o que quer que seja também. Então, às vezes, o que não tem recurso, lá na África, Vanessa aí, não sei nem como é que ela faz, né? Mas que boa oportunidade de ter você aqui, Vanessa. Vanessa se vira nos 30 na África para dar conta lá de ajudar as pessoas sem recurso, com um movimento missionário de uma igreja. Que coisa linda isso, sou apaixonada, né? Coisa linda estar lá fazendo isso. E ela está dando o que ela pode dar de melhor para aquelas pessoas. E muitas vezes, na ausência de recursos se levantam. As pessoas buscam. E, às vezes, na abundância de recursos faltam por outros fatores. A gente precisa entender isso. Gente, olha, prazer enorme estar aqui. Adorei, deu certo, né? Eu vou aqui agora parar de compartilhar para minha carinha poder aparecer aqui para vocês. Acho que já apareci. E acho que foi ótima a oficina. Gostei do que fiz do lado de cá. Espero que vocês tenham gostado do que receberam do lado de lá, né? E nosso próximo encontro é na próxima segunda-feira, porque a gente vai funcionar de 15 em 15 dias, mas, excepcionalmente, esse mês a gente precisou fazer juntinho. Tá bom? Preciso correr, eu atendo agora às 2 horas. Aí vou virada das 2 até às 19h15. E de 19h30 até às 21h eu estou numa palestra à noite, que eu não sei se vocês viram, mas vai ser legal, é sobre análise de perfil comportamental. Muito interessante. Eu vou botar aqui o cartazinho com o link, se vocês se interessarem, a gente se encontra mais tarde. Tá bom? Ó, beijo. Usem o grupo. Usem o grupo para se comunicar. Quando eu disse para vocês que a gente não usasse para besteira, para corrente, para isso, para aquilo, não é para vocês ficarem com medo de se falar, não. Esse é o espaço para a gente se comunicar, tirar dúvida, contribuir. As dúvidas que não foram tiradas aqui vão ser tiradas lá. E a gente não precisa esperar a próxima semana. A gente tem o WhatsApp que conecta a gente o tempo todo. Tá bom? Um beijo. Tchauzinho. Tchau, Vanessa. Tchau, Joãozinho. Tchau, todos aí. Silzinha, venha-se embora almoçar comigo, que Sil tá ali, ó, na minha vizinha. Sil tá aqui na sala do lado. Um beijo para vocês, amores. Tchau.